Então você acaba de ter conhecimento que vai se apresentar em público? Que maravilha! Primeiro passo é ficar feliz, porque você vai poder mostrar o seu talento diante de um público. Que foi? Não ficou feliz? Ficou preocupado? Ficou ansioso? Só de pensar nisso? Calma! Sorte a sua eu estar aqui. Quer me deixar feliz? Já se inscreve, já deixa seu like lindo aqui que eu vou ficar muito feliz. E é agora que eu te explico passo a passo para se preparar para uma apresentação impecável. Passo número 1. Reconheça o seu potencial. De repente, você se dá conta que estará diante de uma plateia, guiando, ensinando, orientando, enfim, buscando algum objetivo comum que seja, por exemplo, a partilha de conhecimento. Você percebeu a grandiosidade disso? É isso que te assusta? Então é nesse momento que você precisa olhar para si mesmo. Se for diante de um espelho, melhor ainda. E reconhecer o seu potencial. Quando alguém te confia uma tarefa, é sinal que essa pessoa acredita que você é capaz. Mas aí você pensa, será que eu sou? Será? O ponto crucial da autoconfiança é acreditar que sim, você está pronto para enfrentar qualquer situação aparentemente que te cause medo. Mas tem um detalhe. Por que você sente medo de algo que não põe em risco a sua vida? Por que é que você insiste em tornar grande esse monstro do medo, sendo que ele é um animalzinho domesticável? Eis aqui o ponto-chave desse primeiro passo, que é quando você começa a enxergar a situação como ela realmente é. Uma plateia pronta para te ouvir, uma banca pronta para testar teu conhecimento, um cliente à espera da sua proposta irresistível. Enfim, coloca você no lugar de destaque, seu potencial. Você precisa mudar o foco da situação. Quando você deixa de destacar o que te faz ficar tenso e começa a destacar as tuas qualidades, o teu potencial, você passa de presa a predador. Se você ouviu direitinho o que é que eu te disse, já sentiu essa centelha de poder em você, né? Não sentiu? Por favor, ouça novamente ou consulte um especialista. Brincadeira. Mas você precisa entender, absorver cada palavrinha desse sentimento que eu quero te passar. Eu acredito no seu potencial. Você não pode se deixar se bloquear em qualquer assunto da sua vida. Estudos comprovam que seres biologicamente iguais são capazes de alcançar os mesmos resultados. Ou seja, se eu consigo, você também consegue, porque nós somos iguais. Já leu as dicas do e-book que eu escrevi para você? Não? O link está na descrição. Faça o favor de baixar e ler. Pronto para prosseguir? Então vamos para o nosso passo número 2. Passo número 2. Aprender. Agora que você se reconhece capaz de dar conta do recado, é hora de aprender sobre o que precisa ser apresentado. Ah, mas eu sou formado nesse assunto, eu já sei tudo. Sei, meu filho. Então você nunca aprendeu que quanto mais se aprende, mais você tem a certeza de que você não sabe nada. Não aprendeu isso, né? Não vem querer dar uma de sabichão, porque sempre vai existir uma coisa que precisa ser lembrada, reforçada, atualizada. Essa é a palavra-chave do passo número 2. Atualização. Por mais que você já saiba sobre o assunto, pesquise, estude, encontre novas maneiras de explicar aquilo que sabe. Dica bônus. Isso te ajuda a desenvolver a criatividade. Dica bônus. Agora que você tem essa consciência do aprendizado constante, a gente passa para o passo número 3. Passo número 3. Planejar e preparar. Nesse momento, você começa colocando no papel
ou no seu PowerPoint todos os tópicos que deseja apresentar para o seu público. Tópicos, porque ninguém merece ficar lendo letrinha miúda em slide, ler testamento. O slide foi feito para te guiar durante a apresentação. Ele é o seu roteiro, não é o teu discurso pronto não, viu? Ah, mas eu não vou me lembrar de tudo que eu preciso dizer. Então, estude mais. Esse é o meu conselho, de ouro, por sinal, vale ouro esse conselho. Você só tenha certeza se precisa estudar ou não se fizer o nosso passo número 4. Passo número 4, praticar. E quando eu digo praticar, não é só para pensar na sua apresentação, é para fazer, é para gravar, é para assistir. No começo é ruim, mas depois fica até engraçado, porque ali você reconhece os passos que precisa melhorar. Quando você pratica, você se expõe mais vezes naquela mesma situação. Estudos comprovam que as nossas sinapses são criadas, são reforçadas, né, as ligações aqui no cérebro, quando a gente se expõe mais a essas situações. E o que acontece? A gente começa a criar domínio sobre aquela situação. Então, você começa a controlar melhor o seu emocional quando vive aquilo. Se você dirige, você sabe que no começo foi difícil, né? Até pegar a prática. Você toca um instrumento? No começo deu vontade de desistir? Deu, porque não saía som nenhum, então você acaba querendo desistir. Você faz bolo, você faz doce? No começo tinha que seguir receita? Tinha. Não sabia medida, não sabia como é que fazia, tinha que seguir receita. Somente a prática é que leva à perfeição. Ninguém nasce sabendo, mas a gente pode desenvolver excelência em qualquer setor da vida se você tiver empenho, dedicação e determinação para cumprir aquilo ali. Profundo, né? Foi profundo. Então, a gente vai agora para o passo número 5. Passo número 5, conheça o território. Agora que você sabe o seu potencial, se preparou, planejou, teu material de guerra está em mãos, hora de conhecer o território. E quando eu digo que você precisa conhecer o território, é justamente pisar. Pisar nesse chão, nesse palco e conhecer aquilo ali. Porque quando a gente conhece o ambiente em que a gente vai se apresentar, o cérebro automaticamente assimila esse espaço com o pertencimento ao lugar. Por quê? Porque já conhece. É por isso que quando a gente está na nossa cidade natal, a gente caminha com liberdade. Tem domínio para traçar atalhos, caminhos alternativos, né? Agora, quando a gente vai numa cidade nova, o que a gente usa? O GPS, para não se perder. Nesse caso, eu sugiro, então, que você vai lá, conheça o local da sua apresentação, para o teu cérebro já criar uma conexão com aquele lugar. E aí, sim, a gente está pronto para o nosso passo número 6. Passo número 6, teste os equipamentos. Quando a gente fala em apresentação, a gente precisa ter em mente quais os equipamentos serão utilizados. Por exemplo, microfone, computador, data show, música ambiente, iluminação, detalhes. São detalhes que garantem o brilho dessa tua apresentação, incluindo o teu santo pendrive. Nesse caso, se você, assim como eu, não tem uma equipe técnica para isso, é hora da gente se desdobrar, chegar mais cedo, bem mais cedo, e testar todos os equipamentos. Coloca tudo para funcionar. Volume de microfone, testa o slide para ver se está dando para enxergar, testa o som, a luz, se está ajudando, se está atrapalhando, se vai apagar uma, se vai acender a outra. Enfim, nessa hora a gente aprende sobre equipamentos eletrônicos, né? Passa raiva, momentos de tensão. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar. Mas o importante é que você saiba contornar esses eventuais imprevistos que, sim, poderão acontecer. Alguns deles a gente pode evitar. E é o que a gente vai aprender agora no passo número 7. Passo número 7, imprevistos previstos. Alguns probleminhas, são tão comuns que a gente já até se arma com as soluções,
porque a gente é inteligente e vai superar esses desafios. É computador que não tem o programa que eu usei para fazer meus slides, é o microfone com mau contato, é o som distorcido, é o negócio que está queimado ali, enfim, muitos imprevistos acontecem. Agora, suponhamos, acabou a energia no meio da tua apresentação. O que você faz? Simplesmente continua com o seu talento incrível, ali com a sua folhinha impressa, com seus slides impressos, nessa situação emergencial. Ou talvez os cards com as palavras-chave para prosseguir com total segurança e confiança. E o som? Se o som queimar, parar de funcionar, explodir alguma coisa, acontece, pode acontecer. É nessa hora que você vence no grito, mas, brincadeira, não é para gritar, tá? Você apenas vai falar um pouquinho mais alto, chegar mais ali no meio da plateia para todo mundo te ouvir. E nessa hora vale a sua melhor amiga estar com você, sua garrafinha de água. E agora a gente vai aprender então a sacada de mestre na hora da apresentação. Vem comigo para o próximo passo. Passo número 8, a sacada de mestre. Quando eu digo sacada de mestre, é realmente algo que vai fazer toda a diferença na tua apresentação. Por quê? Porque o segredo aqui está em quê? Em observar o seu público, observar a sua plateia. Você precisa saber em quais momentos da tua fala eles demonstram interesse e em quais você percebe a dispersão. Essa é a grande diferença entre uma comunicação envolvente e um discurso vazio. Para isso, use diversas entonações, ênfase nas palavras importantes, fale com confiança, trabalhe o emocional do teu público, mas principalmente, faça-o sentir responsável pela apresentação. Como? Fazendo perguntas ou pedindo para ele dizer alguma coisa. Se você consegue se conectar a esse nível com o seu público, meus parabéns. Eu tiro o chapéu para você. Me chama para te ver da próxima vez, porque eu quero te aplaudir de pé. Ah, e por falar em aplausos, vem aí o nosso próximo passo. Passo número 9, reconheça a sua vitória. Quando você termina a sua apresentação, parece que sai um peso das costas. Realmente. É incrível como o nível de adrenalina gerada durante ali a sua apresentação sobe. E quando termina, parece que ele cai de uma vez. Cuidado. Cuidado nessa hora, porque às vezes nessa queda aí, você pode cair também. E eu tô falando do quê? Eu tô falando de tontura, de pressão que cai, de glicose que cai, enfim. Muitas coisas podem acontecer, sim, porque passou aquele momento de euforia. E eu confesso que, às vezes, eu fico desgastada, meio cansada no final da apresentação. Parece um cansaço, assim, repentino. Para que você não sinta esses incômodos, primeiro, reconheça o seu belíssimo trabalho. Faça um momento de conexão com o seu eu interior e seja grato pela sua vida, pela sua disciplina, pelo teu foco, a tua persistência, por essa apresentação incrível que você acabou de fazer. Segundo, pratique algumas respirações profundas para restabelecer os níveis hormonais e diminuir o estresse. Agora, com o seu nível de adrenalina normalizado, a gente vai caminhar então para o nosso último passo. Passo número 10, comemore! Agora sim, é nessa hora que você vai se premiar pelo sacrifício do trabalho bem feito. Mas preciso te lembrar que exageros não são bem-vindos, principalmente os alcoólicos, que vão gerar ressaca física e moral, pois em vez de te incentivar, eles vão fazer o efeito contrário. Eles vão tirar a tua energia e vai causar sentimentos negativos. Aproveite para comprar aquele mimo que tanto queria, fazer aquele passeio, aquela viagem tão sonhada. Existem inúmeras coisas boas para se presentear nesse momento tão feliz. Então, faça excelentes escolhas. Resumindo, o êxito de uma apresentação impecável
se concentra exclusivamente em você. Você é responsável pelo seu sucesso nessa jornada. É fácil? Não. É simples? Sim. Basta que você esteja determinado a alcançar o sucesso. Ele vem, se você quiser. E se estiver disposto a pagar o preço que esse sacrifício exige. Agora é com você. Vai lá e brilha. Um grande abraço. E não se esquece, me conta as suas experiências. Se inscreve, dá like e eu te vejo no nosso próximo vídeo.